Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um programa Evangelho no Jefa. Mais uma vez agradeço imensamente a vocês que estão nos acompanhando. Estamos exibindo esse programa agora originalmente no dia 28 de agosto de 2024. Estamos encerrando o nosso quarto mês de programa. A gente começou lá em maio, estamos no mês 4 já de programa. Muito obrigado realmente a vocês que nos acompanham, que têm acompanhado os nossos programas. Toda quarta-feira às 9 horas da noite entra um programa inédito, mas vocês podem assistir os programas anteriores, podem acompanhar tudo aquilo que a gente já falou aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, a gente está falando aqui, é o quarto mês do programa, e hoje a gente começa o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. E vamos iniciar aqui fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre em nossas gravações, durante a exibição do nosso programa. Que Jesus esteja presente nos nossos lares, em nossas vidas, abençoando e iluminando a cada um de nós que aqui se encontra. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós já fizemos a leitura de 3 capítulos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Em cada programa a gente lê um trechinho. E esse capítulo 4 que a gente vai começar hoje, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os primeiros itens desse capítulo nós dividimos em 5 partes, porque ele é um item um pouco longo, que chama ressurreição e reencarnação. Então nós dividimos em 5 partes, vamos lendo aqui com muita calma, cada uma dessas partes, mas é um item muito interessante, porque a gente fala tanto, o Espiritismo fala tanto em reencarnação, outras religiões falam em ressurreição, então a gente vai tentar minimizar aí essas dúvidas, trazer esclarecimento através aqui da leitura desse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse item, ressurreição e reencarnação, nós dividiremos então em 5 partes, em 5 programas. Hoje, esse último programa de agosto, e os 4 programas de setembro, nas 4 quartas-feiras de setembro de 2024, quando estaremos exibindo pela primeira vez o programa, nós falaremos então sobre esse item, ressurreição e reencarnação, que está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembrando que vocês podem acompanhar a leitura do próprio livro de vocês. Algumas traduções são um pouquinho diferentes, por conta aí dos tradutores, mas o sentido é o mesmo, fiquem tranquilos. Tá? Aqui a gente está vendo os itens desse capítulo 4. Então esse primeiro item aqui, ressurreição e reencarnação, é que nós dividiremos então em 5 programas, tá bom? No programa de hoje a gente vai ler dos itens 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Começando aqui no item 1, que é uma passagem do Evangelho de Mateus e de Marcos. Então vamos lá. Estando Jesus perto da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Eles lhe responderam: Alguns dizem que vós sois João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós? Quem dizeis vós que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não é o sangue e nem a carne que te revelaram isto, mas sim meu Pai que está nos céus. Então esse item aqui, esse trecho que nós acabamos de ler, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, itens 13 e 17, e semelhante também no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. O item 2 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz lá: Entretanto Herodes, o tétrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito estava em dúvida, pois uns diziam que João tinha ressuscitado dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar a João, mas quem é este de quem se ouve dizer tão grandes coisas? E ele buscava ocasião de vê-lo.
Então esse é um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, e semelhante no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Aí o terceiro item do Evangelho segundo o Espiritismo, também mais dois trechos aí, um trecho de dois evangelistas, de Mateus e de Marcos. Então vamos lá. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que os escribas dizem que é preciso que Elias volte primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes, fizeram dele quanto quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes havia falado. Então, é o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e semelhante em Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13. E aí vou ler o item 4 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a ver com tudo isso que a gente já leu até agora. A encarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, acreditando que tudo terminava com a morte, não acreditavam nela. A ideia dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas porque só tinham vagas noções sobre a alma e a sua união com o corpo. Eles acreditavam que um homem poderia reviver sem terem uma noção exata de como isto poderia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Na verdade, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência comprova ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida material, mas em outro corpo, novamente constituído, e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, e nem aos demais profetas. Se então, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, pois João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João poderia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Como eu falei, né, o item é bem longo, então a gente vai parar por aqui, até porque o próximo item aqui já está falando de outra situação, que é de Nicodemos, que é uma passagem muito interessante também, e que a gente vai falar bastante no próximo programa então. Então o que a gente viu até aqui nos deixa claro que na Bíblia, por mensagens subliminares, se é que a gente pode dizer assim, o conceito da reencarnação já estava presente. Porque João Batista e Elias eram o mesmo espírito, né? Apenas tiveram diferentes encarnações. João Batista foi inclusive quem batizou Jesus, mas Elias tinha sido a encarnação anterior dele. Então nós temos que ter esse conceito muito claro em nossas mentes, partindo desse princípio da reencarnação. Né? A gente sabe que a Bíblia, né, os textos sagrados, eles foram adulterados ao longo do tempo, né, por meio de traduções diferentes, por meio de interesses de cada época. Né? A gente sabe que as religiões, a Igreja Católica, no caso, ela tinha uma influência muito grande sobre a sociedade, né, em tempos atrás, até na época de Kardec, quando Kardec nos trouxe o Espiritismo, né, através das obras básicas da codificação. Kardec sofreu muita perseguição da Igreja, né, que não queria que conceitos novos viessem à tona. Então a tradução da Bíblia, né, a tradução dos textos sagrados, foram sofrendo alterações durante muitos e muitos séculos. E esse conceito da ressurreição é o que a gente pode dizer, é o que tinha para o momento. Talvez as pessoas não tivessem exatamente uma noção de como é que aquele espírito poderia voltar. Porque talvez para as pessoas daquela época, e muito provavelmente nós estávamos lá, era difícil de entender, difícil de explicar. Puxa, eu vou voltar, mas como é que eu vou voltar? Eu vou voltar no mesmo corpo? Eu vou ressurgir? Vai haver a ressurreição? Né? E se a gente pensar a ressurreição do corpo, é logicamente que, como diz o texto aqui, cientificamente falando, não há como o nosso corpo voltar a viver. Né? Porque as moléculas
do nosso corpo, elas vão se desintegrar, né? Se nós somos enterrados, depois de um certo tempo, nosso corpo apodrece, né? Enfim, é impossível que a gente ressuscite. Se for cremado, então, né, piorou, né? Vai virar cinza só, não tem como. Mas o nosso espírito continua vivendo. E é esse conceito que as pessoas daquela época tinham dificuldade de entender e que Jesus tentou trazer, né, um pouquinho, tentou trazer essa sementinha no coração das pessoas, mas que talvez naquela época ainda não fosse necessário, ainda não fosse possível, né, absorver esses conhecimentos. Mas a necessidade do povo naquela época era de palavras fortes, era muitas vezes de exemplos fortes, e é isso que Jesus trouxe em várias parábolas. E nesse caso aqui especial, Jesus não trouxe tantos detalhes, porque os homens daquela época, né, a humanidade daquela época não estava preparada para isso. Então hoje nós temos o Espiritismo à nossa disposição para nos trazer esses conceitos, para trazer explicações lógicas à luz da razão, à luz do bom senso, para que a gente entenda que o nosso corpo físico ele ficará aqui. Se for enterrado, se for cremado, não importa. O nosso corpo ficará aqui, mas o nosso espírito continuará vivendo e teremos tantas e tantas outras oportunidades quanto forem necessárias para a nossa evolução. Porque uma encarnação apenas seria impossível a gente evoluir. Imagine se nós tivéssemos apenas uma encarnação, como é que nós justificaríamos, por exemplo, as desigualdades sociais que nós vemos? Se nós acreditamos que Deus é infinitamente justo e bom, um Pai amoroso, como explicar as desigualdades que nós presenciamos aqui na Terra se não tivéssemos o olhar da reencarnação? Se não tivéssemos o conceito de que hoje eu estou numa situação de riqueza material, mas numa encarnação anterior eu posso ter sido pobre materialmente, ou na próxima encarnação eu posso vir a ter uma situação mais humilde se eu abusar de tudo aquilo que eu tenho aqui hoje, materialmente falando. Hoje eu estou como homem, Wilson, numa próxima encarnação eu posso vir como mulher, ou na encarnação anterior eu posso ter sido mulher, porque nós precisamos das experiências em diferentes corpos, em diferentes sexos, para que a gente entenda as necessidades e as dificuldades, né, de cada situação. Então somente a reencarnação pode explicar. Algumas religiões ainda não têm esse conceito muito claro, né, muito definido, mas o Espiritismo tenta trazer esses conceitos, tenta trazer essas explicações de forma lógica para que a gente entenda a justiça de Deus através do olhar da reencarnação. Então, essa foi a primeira parte da leitura desse texto. Como eu disse, serão 5 partes, né, só desse trecho aqui, Ressurreição e Encarnação. Continuaremos então nos próximos 4 programas, não perco. E agora a gente vai fazer as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção.
Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais esse programa Evangelho no Jefa e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.